Pai do Senhor, né? Que Deus possa abençoá-los essa noite, pessoal aqui do Instagram, pessoal do Face. E agora você que está no Face, você vai precisar me ajudar um pouco, tá? Juscelão vai abrir aqui para eu também olhar os comentários, ele está aqui. Eu preciso que você me diga como está aí o Facebook, né? Olha aí como está o Facebook para mim. Escuta aí o Facebook, dá uma olhada se não está travando. Tá bom, irmão. Pergunta se tá bom, tá legal. Fala, pastor, tá ruim o áudio. Por quê? Irmãos, hoje a gente tem uma bênção para contar. Aqui na igreja hoje a internet está bem melhor. A gente está com hoje 3 redes sociais funcionando para te ajudar, para você escutar melhor. E pessoal do Instagram, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, né? Tem um pessoal entrando. Temos Paulo, Deus te abençoe, Paulo. Temos Fábio, Deus te abençoe, meu irmão Fábio, aqui no Instagram. Aqui no Facebook, Juscelã está monitorando. Então a gente está com o Instagram, Congregacional SJP. Se você preferir o Instagram, a gente está hoje com o Instagram ligado. A gente também está com o nosso YouTube funcionando agora, nesse exato momento. O YouTube é Congregacional SJP. Se você quiser assistir a gente também pelo YouTube, então escute. Se você conhece alguém que não tem Facebook e nem o meu Facebook, nem o Instagram da igreja, você pode chamar o pessoal lá para o YouTube. Também está acontecendo essa live no YouTube, né? Então, irmãos, estamos aqui. Vai comentando, vai chamando o pessoal. Temos 11 pessoas aqui no Facebook. Deus abençoe você, querido. Hoje é noite onde a gente vai afiar a espada, né? Conhecer mais a respeito da nossa identidade. Crente tem que conhecer a sua identidade. Meu irmão, crente hoje em dia tem crise de personalidade. Eu vejo muito crente que nem parece mais crente. E quando a gente fala um pouco da história, né, das igrejas congregacionais, a gente fala do povo congregacional, a gente fala um pouco dessas identidades. Assim como os batistas carregam um pouco da sua identidade, os assembleanos, os presbiterianos, as igrejas históricas, elas carregam a essência do que é ser protestante. A igreja histórica carrega muito sobre a raiz da nossa doutrina, o que nós cremos, o que acreditamos, né? Certo que passamos por alguns avivamentos, alguns pontos foram acrescentados, né? Não acrescentado na doutrina, mas valorizados, como os pentecostais lançaram um grande estudo sobre o dom do Espírito Santo. Já os reformados têm o seu foco na salvação e na soteriologia. Então é importante ver quais são as doutrinas bíblicas, aquelas que são saudáveis, e aí a gente vai entender um pouco mais sobre a nossa identidade, sobre o que é ser um servo do Senhor Jesus Cristo, o que é ser um protestante, o que é ser um crente de verdade. Hoje há uma confusão. Rapaz, o que é crente de verdade? Né? Mas a gente espera em te ajudar. E hoje a gente vai falar aqui, meus irmãos, né? Então, esse primeiro momento, não saia da live. Fique na live aí com a gente aqui no Instagram, fica aqui na live com a gente aqui no Facebook, no YouTube, porque o que a gente precisa é que você nos ajude, né? Compartilhando, semeando a palavra. Então, vai compartilhando agora nesse momento, vai compartilhando aí, vai chamando o pessoal, vai criando sala de vídeo, né? A gente não tem ouro e prata, irmão, mas aqui o que a gente tem, a gente dá é a palavra de Deus. Eu também não estou pedindo para você aí, talvez, né, mandar milhões para cá, uma oferta. O que eu estou pedindo é que você se torne um parceiro, juntamente com a gente, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Pastor, como eu faço isso? Antigamente a gente fazia isso com folheto. Agora, no tempo moderno, Jesus está nos ensinando a fazer de outra maneira, fazendo através de compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhe o vídeo da igreja congregacional, compartilhe aquela mensagem que você ouviu de outra igreja também, né? De um pastor, de alguém que edificou. Se edifica a sua vida, tenha certeza que vai edificar a vida de outras pessoas. Se está edificando a sua vida, vai edificar a sua vida também. Então, irmãos, está tudo certo aí, Juscelã? Tudo ok, funcionando. Ó, meu irmão, que bênção. Hoje
a gente está funcionando no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, seja bem-vindo. Vai pegando a sua Bíblia, vai pegando aí a palavra de Deus. E aí, pessoal, a paz do Senhor. Não vou conseguir dar oi a todo mundo, mas cada um de vocês que entrar, que Deus abençoe, né? Está assistindo a gente por aqui no Instagram, está assistindo a gente aqui no Face e vai assistir no YouTube. Vai pegar a sua Bíblia, vai chamando o pessoal assim, ó, para perto de casa, né? Perto de casa, né? Perto do sofá. Já está todo mundo em casa mesmo. E hoje vamos falar, né? Sobre o crente e a tempestade. A gente vai falar sobre a vida do crente na tempestade, né? Você está passando por tempestade? Você já passou por algum momento difícil na sua vida? Você já sofreu alguma tempestade na sua vida? Meu irmão, já passei por tempestades. E aí, a pergunta é, crente pode passar por tempestade? Tem gente que fala que não, crente é só vitória. É só vitória. Quando algum crente, lembra Jó, quando passou pela tempestade, né? Os amigos de Jó logo falaram que era pecado. E tem gente que fala, né? Tá passando por tempestade, eu digo, isso é pecado, é a mão de Deus, é a ira de Deus, né? Às vezes você está em casa, tem um menino doente, a mulher está doente, as coisas apertaram, e aí é uma tempestade normal, financeira, humana. Mas existe tempestades, irmãos. E essa tempestade é uma tempestade que é ocasionada porque você se tornou amigo de Jesus Cristo. Abra Mateus capítulo 6, abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, vai convidando o pessoal. Eu estou demorando aqui um pouco porque eu quero que você vá lá no WhatsApp, mande uma mensagem lá no WhatsApp, vai chamando o pessoal, porque isso é importante. O ensino da palavra de Deus é a coisa mais importante. Então, nesse primeiro instante, estamos chamando aí, convidando o pessoal e vai nos ajude, em nome de Jesus, a multiplicar a palavra de Deus, a semear a palavra de Deus em todo tipo de terreno e ver o que vai acontecer. Porque eu creio que a palavra de Deus é a mensagem que salva, que liberta, que regenera. Capítulo 6 de Mateus, não, de João. Eu gosto de João, irmão, que João, ele é o apóstolo. Oi, minha filha. Né? Giovana chegou aqui, minha filha. Né? Oi. Né? Não dá para mostrar elas não, porque ela tá daquele jeito que os bebês gostam de ficar. Então, irmãos, você abra a palavra de Deus em João, capítulo 6. João é o apóstolo do amor, onde Paulo valorizou a graça, onde Tiago valorizou as obras, João valoriza o amor. E o amor é maravilhoso. Ele é, né, o sentimento que o reino dos céus é montado. O reino dos céus é montado no amor. Cristo nos amou e por isso somos salvos. E nós vamos para o céu porque amamos a Cristo. Não somos mais salvos pelas obras, mas sim por causa do amor de Cristo por nós e o nosso amor por Ele. Essa é a verdade. Nós somos salvos por causa, né, desse sentimento que foi colocado em nós, graças ao Espírito Santo. João, capítulo 6, versículo 16, vai dizer assim: ao descambar o dia, ou ao terminar o dia, ao entardecer, os seus discípulos desceram para o mar. O que está acontecendo aqui, versículos antes, é que Jesus Cristo veio de um milagre, um dia especial, um dia onde a multidão estava seguindo Jesus Cristo, e aí aquela multidão com fome, os discípulos com fome, e aí não era certo mandar o povo embora do meio do deserto para casa com fome ou ia desfalecer. Por quê, pastor? A casa de ninguém ali era perto. Eles estavam talvez quilômetros, horas de casa, dias de distância, pessoas que vinham de toda parte ali da Judéia, da Galileia, de toda parte do reino de Israel e até reinos mais distantes, reinos de gentios, iam até ali o deserto para escutar Jesus pregando. E aí Jesus terminando as suas mensagens, a sua pregação, o que acontece? O pessoal fica com fome, o pessoal começa a passar fome, o pessoal começa a estar aí procurando um pedaço de pão para comer, o pessoal aí começa a procurar algo para poder se alimentar.
E aí Jesus Cristo faz a multiplicação dos pães. Meu irmão, esse dia foi um dia que as pessoas viram que ali estava diante dele aquele que poderia resolver os problemas. Ali as pessoas entenderam: rapaz, aqui tem alguém que tem o poder de resolver o meu problema, resolver o problema da minha família, um homem que pode fazer milagre, um homem que pode realizar obras maravilhosas. Então, irmãos, ali começa talvez o Israel a tentar aclamar Jesus Cristo como rei, alguém que resolveria os problemas dele. Quando terminou esse dia, irmãos, vai acontecer algo interessante. Jesus, ao entardecer de um dia, Jesus olha para os discípulos e faz assim: olha, faça o seguinte, toma um barco que está ali, ó. E os discípulos foram e seguiram a ordem de Jesus. E Jesus falou: olha, vocês vão tomar o versículo 17. E tomando o barco, passaram para o outro lado do mar de Cafarnaum. Jesus ordenou que os discípulos passassem para o outro lado. E no Evangelho de Marcos, capítulo 6, você vai encontrar essa história. Isso mais ou menos, vamos contextualizar, umas 6 da tarde, Jesus chega ali e faz: olha, rapaz, passa para o outro lado, pegue um barco, eu vou ficar aqui orando. Lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo, ele é onisciente. Lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo, ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus e homem. Como Deus, ele sabia para onde estava enviando os discípulos. Como Deus, Jesus sabia que aqueles discípulos estavam sendo enviados para um lugar. Sabia o que ia acontecer durante o caminho, sabia o que ia acontecer durante toda a viagem. Irmãos, fazendo paralelo com essa história, a gente está falando um pouco sobre a nossa história congregacional aqui, ó, o nosso livro aqui, né, escrito por Joelso Gomes. Você pode estar comprando, muito bom o livro, tá certo? E aí você pode estar lendo aí, estudando sobre esse livro, e você vai perceber sobre a nossa história, algo interessante. A gente contou um pouco sobre as igrejas ali que surgiram na Inglaterra, e a igreja de Scrooge, essa igreja, ela cansada de ser perseguida, eu estava conversando com o Eudinho, a gente lendo essa história, ela cansada de ser perseguida, ela toma uma decisão. Ela faz assim: rapaz, a gente está sendo perseguido aqui na Inglaterra, a gente não está conseguindo adorar Jesus Cristo como a gente acredita, com liberdade, sem o controle da rainha. Vamos fazer o seguinte, fulano? O que, mulher? Os irmãos vamos começar a vender as nossas coisas, vamos juntar dinheiro, vamos alugar um navio e vamos atravessar o mar. E aí os irmãos decidiram ir atravessar o mar da Inglaterra até a Holanda. Parecido com essa história, eu quero colocar em paralelo o seguinte: na Inglaterra acontece um plano, e nosso Deus é soberano, e Deus conduzindo aquela igreja a tomar uma decisão. E aquela igreja começa a entrar em um mar da tribulação. O que acontece com a igreja? A igreja aluga o barco, e no dia da viagem, o capitão do barco comete uma traição e acaba denunciando aquela viagem. Então chega a polícia da Inglaterra, confisca todas as malas, arranca tudo que tem de dentro, causa aquele tumulto, e muitos dos irmãos perderam tudo. Aqui, meus irmãos, no mar da Galileia, os discípulos entram no barco com toda alegria e vão e tentam atravessar para o outro lado. E entenda o seguinte: eles, no meio da viagem, começam a ter um vento contrário. João, ele mostra que é um vento muito forte e o barco balançava muito. Já Marcos fala que era um vento contrário, e eles remavam, e lutando contra o vento. Irmãos, preste atenção: Jesus mandou aqueles homens para o meio de uma tempestade. Eu estava observando que muitas pessoas hoje é ensinado, eu não sei aonde você está, onde você frequenta, mas eu quero te falar uma coisa:
Deus é o Deus da tempestade. E muitas vezes Jesus nos manda para o meio da tempestade. Quando a gente fala eu determino, eu decreto, você está colocando a carroça na frente dos burros, porque você não determina, você não decreta. Naquela tarde, Jesus estava determinando e decretando que os discípulos iriam passar pela tempestade. Eu quero fazer uma pergunta para você, que está me escutando agora. Certo? Se Jesus determinar, se Jesus decretar que você tem que passar por uma tempestade, se você for numa igreja e o pastor mandar você determinar e decretar que você não tem que passar pela tempestade, imagina agora, nos discípulos ali, no meio da tempestade, aí eles faziam assim, ó, eu determino que essa tempestade pare. O que ia acontecer? Não. Nenhum deles determinaram, nenhum decretaram, até vamos usar o versículo. Não, pastor, Jesus estimulou depois que eles fizessem isso, mas foi uma tempestade, homem de pouca fé. Certo que a gente tem que ter fé que Deus é o Deus que para a tempestade. A gente tem que acreditar que Deus é o Deus que acalma o vento e a tempestade. Mas é Deus, não é eu e nem você. Às vezes Deus manda a gente para a tempestade. E o que aconteceu com os irmãos congregacional foi o seguinte: em 1600, deixa eu pegar aqui a data, que eu sou ruim de decorar. 1607, eles foram traídos. 1608, eles falaram: não, a gente vai tentar de novo. E aí eles combinaram assim: é o seguinte, vamos fazer agora, para a gente não ser traído, a gente aluga uma balsa, as mulheres vão na frente, encontram um barco no meio do mar, lá no meio do rio, depois elas vão até um porto e encontram com a gente, com os homens, e aí a gente viaja. Eles se desencontraram, irmão. E aí as mulheres chegaram num ponto onde era para encontrar os homens já não estavam lá. Homem é sempre o bicho que se atrasa. E aí os homens não estavam lá porque elas chegaram antes. E aí quando chegaram antes, o capitão olhando, vendo o tumulto ali do porto e com medo falou: não, vamos embora sem eles. Foi embora. E o que acontece? Que essas mulheres aflitas viajaram com seus filhos sem os seus maridos. E os maridos, e agora? Quando eles chegaram lá no lugar para se encontrar com as mulheres, cadê? Cadê as mulheres? Onde estão elas? Já tinham partido, então eles pegam lá um barco e também seguem viagem. No meio, irmão, da viagem, da travessia, os nossos irmãos congregacionais, no meio da travessia da Inglaterra para Orlando, acontece uma tempestade. Irmão, você está entendendo? Os caras só queriam adorar a Deus em paz. Eles só queriam cultuar a Deus. E Jesus Cristo permitiu que aqueles homens sofressem uma grande tribulação no meio do mar. Essa história, irmão, se repete mais uma vez. Jesus permite que os seus discípulos, às vezes, passem por grandes tribulações. E eles ali no meio daquela tempestade, ali no mar, entre a Inglaterra e a Holanda, os nossos irmãos congregacionais, clamando. Assim talvez também aconteceu com os discípulos naquela noite, lutando. Assim, irmãos, somos nós também. Muitas vezes somos perseguidos porque queremos cultuar a Deus. Nós não somos compreendidos porque queremos adorar a Deus. Irmãos, nós vivemos em um tempo que você pergunta para um crente: você se converteu por quê? Aí o crente vai falar assim: eu me converti para resolver o problema, e Jesus resolveu o meu problema, amém. Mas, irmãos, existia uma época que a gente perguntava para um crente: por que você se converteu? E o crente respondia: eu queria descobrir a verdade, eu procurava a verdade, eu queria conhecer a Bíblia, eu queria conhecer melhor a Deus, eu queria conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo. Isso é o que ia acontecer. Isso era a realidade. Entendeu? Então, irmãos, às vezes a gente passa por tempestades, às vezes a gente passa por tribulações, às vezes a gente passa por dificuldades, às vezes a gente passa por lutas difíceis. Às vezes Jesus nos manda para a tempestade. Às vezes Jesus nos manda para o olho do furacão. Mas fixe última coisa:
Na Inglaterra, na travessia dos irmãos congregacionais, eles começaram a orar. E de maneira milagrosa, milagre, a tempestade parou. Muitos barcos se perderam nessa travessia, mas os nossos irmãos chegaram em segurança na Holanda. Encontraram com as suas mulheres, com seus filhos do outro lado. Irmãos, da mesma forma, os discípulos passaram uma grande tribulação ali ao atravessar o mar. Eles passaram uma grande tribulação, mas de repente, no meio da tempestade, Jesus, irmãos, é o Deus que nos livra na tempestade, não da tempestade. É na tempestade que Jesus nos livra. É na cova que Jesus nos livra. É na cova dos leões, é na tempestade que Jesus nos livra, que Jesus nos liberta, que Jesus mostra a sua glória. E ali na tempestade, no meio daquele tumulto, Jesus aparece andando sobre a face das águas. Irmãos, Deus, Ele quer ser Deus, tanto na calmaria como na tempestade. Deus, Ele quer provar para você que Ele é Deus, tanto na paz como na guerra. Deus, Ele quer mostrar para você que você, enquanto está no deserto, Ele é Deus. Mas quando você chega em Canaã e tem que guerrear, Ele continua sendo Deus. Quando você está no vale, Deus é Deus. Mas quando você sobe no monte, você vai encontrar Deus. E Deus quer mostrar, eu sou Deus, que estou contigo em todos os momentos. Aí você está, pastor, eu não sei o que eu faço. As contas não vão fechar esse mês. As coisas estão difíceis. Ele é Deus da tempestade. Ele é Deus da calmaria. Ele é Deus em todos os momentos. Esse momento que estamos passando agora, esse momento que estamos vivendo agora, é um momento que Deus nos enviou. Estamos no meio de uma tempestade, mas é nessa tempestade que Deus vai vir andando sobre a face das águas e vai revelar o seu poder, o seu cuidado. Homens de pouca fé, nós não devemos olhar para quem somos ou o que podemos fazer, mas devemos esperar aquele Deus que nos enviou para a tempestade, é o Deus que irá nos tirar da tempestade, porque Deus, Ele ordena sobre os ventos, Deus ordena sobre a terra, Deus ordena sobre todas as coisas, Deus comanda sobre tudo e sobre todos. Então entenda, querido, que a nossa história, a história de um congregacional, é marcado com os momentos que parecem com a história bíblica. A gente tem na nossa história um dia em que os nossos irmãos... Você já ouviu falar daquele hino, peregrino? Sou peregrino, aqui estou. Tem um salmozinho que fala sobre isso. Nós já fomos chamados de peregrinos. Nós já fomos chamados de povo sem terra, sem local. Fomos chamados povo que não tinha um lugar fixo. Fugimos da Inglaterra para a Holanda, da Holanda para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, tivemos também nossos momentos de ser peregrino, fugindo de uma cidade de outra no sertão para fugir da perseguição. Muitas vezes, Jesus nos mandou pregar o evangelho em lugares onde, em vez de vir a calmaria, veio guerra. Irmão, olha, coloca uma coisa no seu coração, querido, que nem sempre, quando Deus te chamar para pregar o evangelho, vai gerar paz no lugar onde você está. Jesus disse isso, antes de... você se engana. Antes de trazer paz, eu vim trazer guerra. Estando dois unidos numa casa, às vezes vão se separar. A filha será contra a mãe será contra a filha. Sabe por quê, irmão? Porque o evangelho transforma. O evangelho muda, querido. O evangelho causa, às vezes, tempestade no meio da nossa casa. O evangelho, por você andar com Jesus, você agita as águas que estavam paradas. Porque, irmão, muitas vezes quando Jesus fala, eu te escolhi, agora você vai ser um servo seu, a sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, pessoal que os olhos ainda não foram abertos, o ouvido ainda não foram ressuscitados, seus ouvidos ainda não entenderam a mensagem da salvação, sabe o que eles vão fazer? Rapaz, ficou doido, virou crente.
E aí você ali dentro daquela casa dando testemunho, aí as pessoas só querem ser santos. Aí começam a te perseguir, parou de beber, parou de fumar. Ah, rapaz, o meu amigo era tão legal, agora entrou esse negócio de crente, perdi meu amigo, perdeu não. Às vezes, meu irmão, você está sendo hoje uma causa de uma tempestade, mas entenda, Jesus é o Deus que cria a tempestade, mas também é o Deus que acalma a tempestade. Jesus te chamou, às vezes, para andar na tempestade. Jesus te chamou, às vezes, para ver a glória dele no meio da tempestade, no meio de uma agitação. Eu fico olhando a história dos irmãos congregacionais, não poderia ser diferente. Eles nem precisavam sair da Inglaterra. O dia que eles decidirem cultuar a Deus e colocar Jesus Cristo acima do rei, da rainha, e Jesus Cristo ser o maior, a maior causa, aquele que guia a igreja, era para a rainha fazer assim: rapaz, vocês são certos, vou apoiar vocês. Mas foi ao contrário, a rainha começou a perseguir. O dia que eles decidiram fugir da perseguição da rainha, era para ser tudo calmo, o capitão ajudar a colocar, mas o capitão, na primeira fuga em 1603, o capitão 1607, na primeira fuga, era para ter dado certo, mas deu errado, foram traídos. Tempestade, irmão, tempestade. Somos peregrinos desse mundo. Enquanto a gente estiver nesse mundo, estaremos no meio de uma tempestade. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus é o Deus que tem o controle sobre a tempestade. Ele anda sobre a face das águas. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai sofrer perseguições terríveis, tribulações terríveis. Jesus falou: atravesse o mar da Galileia, passe para o outro lado. Jesus só informou: vocês vão passar para o outro lado. Aí sim, eu determinei, eu decretei, passe para o outro lado. Você não entende? A ordem de Jesus garante e garantiu a passagem segura dos seus discípulos para o outro lado, mesmo que a tempestade soprasse sobre a vida deles. Às vezes Deus permite a tempestade para que a gente lembre de uma coisa: se Jesus determinou, se Jesus decretou, aí sim eu posso crer, posso confiar, eu posso passar pela tempestade, posso ser provado por Ele, meu irmão, posso ser provado pelo Senhor Jesus, mas Ele lançou a sua palavra, e na palavra dele eu confiarei, e os discípulos começaram a atravessar o mar, mas Jesus já tinha determinado, Jesus já tinha decretado: passe para o outro lado, e eles iam chegar do outro lado. Eu e você não temos poder de determinar. Eu e você não temos poder de decretar. Eu e você não temos poder para isso. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele já determinou. Jesus Cristo já decretou: iremos passar pela tempestade que for necessária, iremos enfrentar os ventos contrários, iremos enfrentar toda a fúria, mas sabendo de uma coisa: chegaremos do outro lado. Nós chegaremos ao nosso destino final, e o nosso destino final é a paz, é a paz eterna, é a alegria eterna, é o gozo eterno ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não só os congregacionais passaram por tribulações nesse mundo. Os batistas, que têm a sua história anexada aos anabatistas, muitos anabatistas foram afogados, com as mãos amarradas para trás e os pés amarrados para trás, só porque acreditavam, e que o batismo deveria ser ministrado para adultos e não para crianças. Imagina, irmão, você morrer porque você ensina que o batismo deve ser ensinado por adultos. Você ser morto, irmão, você você vai chegar no céu, vai encontrar com um irmão que vai contar a história, e você vai perguntar para ele: você morreu como? Ele vai falar: eu morri um dia afogado. Por que você foi afogado? Porque eu pregava, ensinava e acreditava
que só adulto deveria ser batizado e não criança. Aí eu digo do jeito que é questionador, mas rapaz, você só morreu só por causa disso? Para a gente é só, mas para aquela época era um vento contrário. Era alguém que estava andando contra o vento. Era alguém que estava enfrentando o vento do mundo. O vento da filosofia humana, o vento da religião, o vento da religiosidade, às vezes sopra contra a gente. E às vezes a gente tem que enfrentar esse vento, irmão. Às vezes a gente tem que enfrentar esse vento, às vezes tudo vai soprar ao contrário, vai soprar ao contrário, vai soprar ao contrário, e você vai ter que enfrentar o vento, irmão. Você vai ter que entender que o vento da religiosidade, o vento às vezes da tradição, vai soprar contra você, vai dizer, não, cara, tu tem que adorar Maria mesmo, teu pai adorou, tua mãe adorou, seu avô adorou, mas aí você abre a Bíblia e fala somente a Jesus, somente ao Senhor Jesus, somente ao Senhor Deus, somente ao Espírito Santo, adorarás e a servirás, somente a Ele prestarás culto, e você vai olhar, o mundo vai dizer, existe Senhor assim? Hoje até eu escutei no repórter que hoje é dia do cavalo. São Jorge, padroeiro do Brasil. Eu nem sabia que São Jorge era padroeiro do Brasil. Não sabia também. Meu irmão, aí você, como eu agora, aí eu falo um negócio desse, eu estou indo contra o vento, meu irmão. São João não é padroeiro do Brasil, não é padroeiro em lugar nenhum, só existe alguém que é Senhor. O Brasil não tem uma senhora, o Brasil tem um Senhor, e o nome dele é Senhor Jesus, porque o Senhor é Senhor dos céus, Senhor da terra. O homem reconhecendo ou não reconhecendo, ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Às vezes a gente gera problema por remar contra o vento. Às vezes você vai pregar algo que as pessoas não querem ouvir, você está remando contra o vento. Meu irmão, eu já remei contra o vento dentro da minha própria igreja. Eu já preguei coisas que irmãos vieram para mim e falaram, pastor, não prega isso não. Por quê, irmão? Porque isso é contra. Você vai se bater de frente com o vento, vai dar problema. Jeremias remou contra o vento. Enfrentou a tempestade. Babilônia está vindo aí. Que é isso, Jeremias? Não prega isso não, homem. Todos os profetas pregando que tudo ia dar certo. Jeremias pregando tudo que ia dar errado. Jeremias uma vez veio com uma cana profetizando. Olha, uma cana aqui, um balde de um lado, balde de outro. Vai acontecer assim com vocês. Aí veio o profeta, pegou a cana, quebrou a cana, humilhou Jeremias, falou, deixa de ser menino, rapaz. Profetizando contra o seu povo. Jeremias pega a cana, triste, bota debaixo do braço, os dois baldinhos, de chorão, imagina, né? Profeta chorão. Pô, Senhor, tu manda um negócio desse, vem um profeta e diz, faz a minha pregação. Imagina você pregando. Vocês pregando, imagine vocês pregando. De domingo à noite chega um pastor, toma o microfone e fala, deixa de ser moleque, rapaz, senta. A vergonha pública. Jeremias, vergonha. Voltando para casa, lamentando. Aí Deus, está chorando? Já estou. Quem mandou pregar isso, Jeremias? Foi o Senhor. Tá parafraseando a história. Então, Jeremias, pega agora o seguinte: você vai pregar essa mesma mensagem. Agora, para ninguém estragar a sua mensagem, pega uma barra de ferro agora. Bota no ombro e volta a pregar. Quero ver agora o profeta lá quebrar a minha mensagem. Meu irmão, quem te chamou para enfrentar esse vento contrário foi Deus. Quem te chamou para enfrentar essa tempestade foi Deus. Quem te enviou para enfrentar as tempestades nesse mundo foi Deus. Quem foi Deus que permitiu que os nossos irmãos congregacionais enfrentassem aquela tempestade na Inglaterra, a fúria da rainha, a fúria do mar, que eles dobrassem o joelho no meio do mar e clamassem a Deus e um milagre acontecesse. Sabe para quê? Para hoje o pastor Denis chegar para você e falar, tem um testemunho para contar para você. Eu conheço um Deus que não acalmou a tempestade uma só vez, não. Ele mandou a gente para a tempestade várias vezes e várias vezes ele parou a tempestade. Esse é o Deus que ainda acalma tempestades. Pessoas que decretam, determinam
e não aceitam a tempestade, ela segura esse argumento até o dia que a tempestade chega. Sabia? Vai falando, não, vocês aqui não têm poder, vocês que não têm autoridade. Esse negócio de aceitar, mais cedo lá na televisão, ele ensina isso. Não, é que as igrejas não têm, é uma fé tímida, uma fé xoxa. Eles falam assim da gente. Você vai sustentar esse seu argumento até o dia da tempestade. Quando o dia da tempestade chegar, você vai ter que concordar com a gente, vai ter que sentar numa cadeira, vai sentar na sua e vai fazer assim, rapaz, a tempestade chegou. Para agora, decreta que a morte não te alcance, decreta que a morte não te atinge, decrete que você vai passar os seus dias agora ganhando milhões, decrete que ninguém na sua casa será atingido pela morte, vai decretando, até o dia que Jesus falar, eu decreto uma tempestade sobre a sua vida. Eu quero ver você lançar um decreto em cima do que o Senhor Deus Todo-Poderoso decretou. Existem pessoas, igrejas que ensinam que se você está doente, você tem que decretar e determinar que aquela doença saia. O líder ensina isso até o dia que a doença caia sobre ele. Vários pastores que hoje a gente assiste, líderes dessa nação, que ensinou isso. Hoje um deles tem que celebrar o culto sentado numa cadeira doente. Por que ele não decreta? Por que ele não determina que ele saia dessa tempestade que ele está? Da tempestade da enfermidade. Decreta! Agora! Você decretou sobre os outros, decreta sobre você. Uma mensagem muito boa do pastor Pedro, que ele fez um dia desse na live dele, foi sobre isso. Cadê os pastores que decretam e determinam? Por que eles não decretam? Por que eles não determinam que o coronavírus pare? Porque eles não podem. Porque eles não têm poder para isso. Porque nenhum homem na terra tem poder para decretar e determinar nada. O corona não pode ser retirado por voz nenhuma humana, nenhum decreto humano de nenhuma religião e nenhuma placa denominacional. Só uma coisa que pode decretar e determinar é o Espírito Santo de Deus. E você pode dobrar os seus joelhos e clamar aos céus e ter toda a certeza que se Deus tiver misericórdia, o decreto dele, o determinar dele, cessará todas as coisas. Foi porque Jesus determinou que o vento parasse e tudo cessasse, é que o vento parou. Você acha que não foi de propósito Jesus? Tem pregador que fala que Jesus estava, na verdade, não estava dormindo. Essa é outra história, não é essa não. Que ele não estava dormindo no barco, não, ele só estava assim, ó. Eu falo, não é possível, balançando, água entrando e Jesus, ô sono. Jesus só, rapaz, deixa eles ali. Até agora não me chamaram. E os discípulos jogando água para fora e tal. Aí chegam. Aí quando eles veem que não dá mais, Jesus, não importa que pereçamos. Homens de pouca fé. Quem está no barco com vocês? Sou eu. Esse barco não vai afundar. Deveriam ter até me chamado. Vamos dizer, né? Um pouquinho mais antes. Eu teria determinado e decretado que esse vento parasse. Eu acho lindo isso. Eu acho maravilhoso isso. Que a gente tem que aprender e entender, irmão. Que a gente não tem poder. A gente pode passar por tempestade e tribulações. Mas Deus é o Deus que ordena a tempestade. Ordena que passemos a tempestade, mas Ele ordenou que a gente passe pela tempestade. E vamos passar. Ele ordena que enfrentemos a tempestade. Iremos enfrentar. E Ele ordena que a gente chegue do outro lado. E vamos chegar. E a gente só confia, a gente só acredita e a gente só obedece. E vai acontecer aquilo que Ele determinou. Aquilo que Ele decretou. Fica a lição hoje. Ser um protestante, ser um congregacional,
é olhar para a sua história e entender que um dia, não a gente, mas pessoas, peregrinos que viveram antes da gente, teve que atravessar o mar e ver a tempestade soprando. E essas pessoas dobraram o joelho, clamaram ao Senhor Jesus e a tempestade parou. Jesus é o dono do vento. Jesus é o dono do mar. Ele poderia ter impedido daquela tempestade ter soprado naquela exata hora, mas soprou naquela hora. Irmão, eu vou contar só um testemunho para encerrar. Eu não gosto de avião. E na segunda vez que eu viajei de avião, que eu estava voltando para casa, todo feliz, já perto do avião pousar, o avião não conseguiu pousar por causa de uma neblina. Neblina! Como é o nome? Ali, da cidade? Ai, Jesus. Aqui. Juazeiro. Neblina em Juazeiro. No meio do sertão da Paraíba. Pesada. Coisa que nem vi em São Paulo. Quem manda na neblina? Quem ordena a neblina? Quem botou a neblina? E quem me fez orar no avião quase 1 hora a mais? Ele. Irmãos, Deus às vezes cria situações para que a gente entenda que o nosso joelho deve estar dobrado para que ele trabalhe. Enquanto nós oramos, Deus trabalha. Enquanto nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas enquanto eu e você ora, a gente está dizendo, Deus, eu confio em Ti. Se eu irei sucumbir nessa tempestade, ou se eu vou vencer. Mas a minha vida está em Tuas mãos. Eu aceito. Feche seus olhos nesse momento e diga isso. Senhor, eu aceito os Seus decretos. Senhor, eu aceito. Eu aceito as tempestades que o Senhor já enviou, as que às vezes eu tenho que passar, mas eu aceito, Deus, a Sua ordem na minha vida. Eu aceito o Seu determinar, pois quem determina sobre a minha vida é o Senhor e não eu mesmo. Perdoe, Deus, por muitas vezes eu me colocar no Seu lugar. Me perdoa, Deus, por muitas vezes determinar. Eu não posso determinar, Senhor. Quem determina é o Senhor. Quem decreta é o Senhor. Me ensina a ouvir a Tua voz e obedecer. Me ensina a ser como os discípulos. Senhor Deus, escutar a Sua voz e atravessar o mar. Independente, Senhor, o que vai acontecer. Às vezes o Senhor nem informa o que vai acontecer. Mas eu irei, segundo a Teu falar, segundo o Teu ordenar. Eu irei, Senhor Deus, prosseguirei e confiarei no Senhor. Porque é o Senhor que determina todas as coisas. O Senhor determina um tempo de paz, eu aceito, Deus. O Senhor determina um tempo de guerra, eu aceito. Israel passou por tempos de guerra porque o Senhor determinou. Israel passou por tempo de paz porque o Senhor determinou. Salomão teve um tempo de paz porque o Senhor, Deus, determinou que Salomão tivesse paz até construir o templo. O Senhor, meu Pai, determinou as guerras que Davi teve que enfrentar. O Senhor, Deus, determinou que o seu filho viesse ao mundo, padecesse, sofresse, ressuscitasse. O Senhor determinou que o seu filho passasse pela maior tempestade de todas. Eu aceito, Jesus. Eu aceito que o Senhor é Deus e eu não. Eu aceito que o Senhor é o soberano que determina sobre todas as coisas e eu não. Eu aceito, Senhor. E entendo que pelas histórias, não só dos apóstolos, mas da sua igreja, em toda a história, que somos pessoas que passamos por tempestades. Porque o Senhor nos envia para a tempestade e nos encontra na tempestade e nos livra na tempestade. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você que está aqui no Instagram, ainda aqui comigo, 7 pessoas. Estou bem chegando muito pertinho para ver a mensagem de vocês, né? O ao vivo foi pausado, acho que deu a hora, né? Que Deus abençoe a irmã Zenilda, a Nena Lira Vieira também, né? Mardônia, esposa. Guilherme, Deus te abençoe. Gabriel, Deus te abençoe. Muitas pessoas entraram aqui. Se eu não citar o teu nome, que Deus
abençoe, né? Marília também, Deus te abençoe, minha irmã, Paulo, né? Cada um que entrou aqui, ouviu a mensagem, que Deus abençoe. E aqui no Face, se tem alguém ainda aqui com a gente, que também Deus abençoe cada pessoa hoje que nos ouviu. E no YouTube também, obrigado por ter compartilhado, obrigado em ter sido parceiro, né? Diga aí. Escreveu o quê? João Neto, o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, seus pecados. Saciarei a sua terra. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmã Nádia, a paz do Senhor, João. A paz, irmã Jaqueline, Elaine, né? Também entrou, que Deus abençoe a todos. Né? Vai. Débora, Deus abençoe, irmã Débora. Narla, que Deus abençoe. Gente, dividiu. Entrou aí também, né? Então, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. E comenta aí no comentário o que foi bom, o que não foi, se deu tudo certo, se cortou. Cortou o Face, mas voltou e mais. Ficou bom. Cortou no Face, né? Facebook caiu, mas estamos melhorando. A gente vai chegar aí ao denominador, né, que desejamos. Então a gente está lutando, aprendendo, melhorando cada vez mais, tá? Então a gente tem essas quedas, mas vamos descobrindo onde a gente errou para estar melhorando. E eu peço que você construa, né, a cada dia juntamente com a gente esse ministério, né, construa essa rede juntamente com a gente e que possamos alcançar as pessoas. Você também, escute uma coisa, eu prego, mas você pode deixar aí a sua pergunta. Vai terminar, mas você pode escrever sua pergunta, sua sugestão, a sua dúvida aí no Facebook, no Instagram também e no YouTube. Você pode escrever e talvez a gente, no próxima quinta-feira, a gente possa estar abordando um tema sugerido por você, tá? Você pode sugerir um tema, você pode sugerir um assunto, né? Eu quero ter uma interação aí com o pessoal que vem nos acompanhando, né? Meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Cristo é a verdade, tá? Tem gente escrevendo ainda, né, irmã? Amém, irmã Lúcia. Estamos orando pela sua família, que Deus abençoe. Né? A gente vai estar aqui sábado novamente e amanhã talvez, né, se tudo se der certo, iremos estar fazendo uma live experimental com o Ministério de Louvor da nossa igreja, Ministério Voz, só no YouTube. Eu vou pedir para você, você que está nos escutando, a gente vai dar um aviso, vai lá no YouTube, dá uma olhada, nos ajude a melhorar, porque domingo estaremos transmitindo o culto ao vivo e queremos acrescentar alguns elementos a mais no culto. Então nos ajude, vamos se tornar parceiro aí em Cristo Jesus. Eita, irmãos, foi um prazer estar com vocês. Na paz do Senhor a todos, uma boa noite, que Deus abençoe, que Deus dê uma ótima noite de sono a todos, certo? Um forte abraço. Estamos com saudade da igreja, estamos perto de reabrir os cultos, mas com um certo controle de número de pessoas. A ideia que estamos aqui é convidando algumas famílias, e as famílias convidadas irão assistir o nosso culto aqui na igreja, cultuar com a gente, tá? E aí a gente vai fazendo uma escala de famílias para vir assistir o culto ao vivo. E as demais, quando não for convidada, assiste o culto aí pelo Facebook, né? E pelo YouTube Congregacional SJP. Divulgue, compartilha, se inscreve e em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus irá fazer o efeito. Eu fiquei feliz hoje, irmãos, que eu fui comprar uns negócios aqui
justamente para as lives, além do material de construção, como é o nome do amado, Zé de Tarso. Um abraço para Zé de Tarso. Zé de Tarso nos assistindo, Zé de Tarso acompanhando, né? Falando muito, muito simpático, conversou, deu dicas. Rapaz, ganhei o dia, Zé de Tarso. Eu vou ser sério. Às vezes a gente fica perguntando, Senhor, será que isso está abençoando as pessoas? Estamos alcançando os corações para a sua glória? Que as pessoas estão ouvindo a mensagem o Evangelho de Cristo Jesus? E aí, quando eu vejo pessoas ouvindo, escutando, participando, pessoas que não são da nossa igreja, isso me estimula a continuar. E tenho certeza que você que não faz parte da nossa igreja, que nos escuta pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Face, eu agradeço a Deus por Deus estar tocando no seu coração, te dando fome e sede da palavra de Deus. A palavra, ela é poderosa. E eu tenho certeza que quando essa live terminar, a palavra de Deus continuará agindo no seu coração, agindo na sua vida, transformando e te libertando cada dia mais em Cristo Jesus. Um forte abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.